Olá, meus irmãos, a paz do Senhor. Estamos aqui mais uma semana para estarmos falando da nossa revista que vai ser estudada neste domingo com o título O Verdadeiro Discípulo Reconhece que Sua Segurança Vem do Senhor. E nós vamos falar sobre 3 pontos, que é ensinar que a capacitação ministerial ela vem de Deus, mostrar que a maturidade não tem a ver com idade, e falar que não há ministério sem aliança com Deus. O texto base desta semana fala sobre o chamado de Jeremias, quando ele foi chamado, e ele falando que ele não sabia falar porque ainda era uma criança. Jeremias capítulo 1, no verso 1 até o 9. Vamos estar entrando na nossa revista, que diz que Jeremias ainda era muito jovem quando foi chamado para o ministério profético. Apesar disso, ele não era uma criança, como diz, mas um profeta como Deus o via. Essa diferença o fez exercer seu ofício por mais de 40 anos. Então nós vemos que Jeremias, ele, quando foi chamado, ele se coloca diante de Deus e fala que ele ainda era uma criança, E nós vemos que ali se mostrando sem capacidade para exercer a função que Deus o estava chamando. E nós vemos que Deus o chamou e ele exerceu o ministério profético por mais de 40 anos. Vamos entrar na nossa lição, que fala que Deus é quem capacita o homem, como ele fez com Jeremias, e nós vamos estudar que Deus é quem nos capacita. Jeremias expôs sua juventude como impedimento para o ofício profético, assim como Moisés se sentiu medo por não saber falar, mas ao esconder suas fraquezas diante do enorme desafio, ambos foram capacitados por Deus. A fraqueza humana é real e deve ser exposta a Deus. Então, vemos aqui nesse primeiro tópico falando sobre Jeremias e Moisés. Nós conhecemos bem a história de Moisés. Moisés foi criado ali no palácio. Ele fugiu para o deserto, e quando nós vemos que veio a sua chamada e Deus o chama para livrar o povo ali do Egito, ele começa a questionar com o Senhor, começa a fazer prova, falando que ele era pesado de língua e não sabia falar, como tiraria o povo ali do Egito. O mesmo aconteceu com Jeremias, que ele ainda bem jovem, diante de uma nação rebelde, ele ficou com medo também de exercer o seu ministério. Então, o comentarista aqui coloca sobre que a nossa fraqueza ela deve ser exposta para Deus. Quando nós nos colocamos as nossas fraquezas diante de Deus, Deus ele faz um milagre nas nossas fraquezas. Ele nos ajuda nas nossas fraquezas, diz a palavra de Deus.
Vamos entrar aqui no 1.1, que fala a respeito: Deus não mima, Deus, ele forma. Paulo, em sua carta pastoral a Timóteo, foi claro em dizer: ninguém despreze a tua mocidade. Jovens, adultos ou idosos, ao serem chamados por Deus, nunca são mimados, mas formados. Uma pessoa mimada será fraca, vulnerável, porque é prejudicial para a obra de Deus, que é repleta de desafios. Aqui nós vemos essa palavra mimo, vem de mimados, nos coloca de uma pessoa que não está preparado para a vida. Aqui ele coloca tudo como jovem, adulto, o idoso. Deus, ele não mima ninguém. Deus, ele forma. E aqui nós vemos que diz que uma pessoa mimada, ela será fraca, será vulnerável, e isso é prejudicial para a obra de Deus, que é repleta de desafios. E tanto na vida espiritual, tanto na obra de Deus, quanto em todas as áreas de nossa vida, uma pessoa mimada, ela não está preparada para os desafios da vida. Nós vemos aqui no comentário do professor, diz que o mimo em excesso é o excesso de cuidados, paparico e apego. Satisfazer a vontade dos filhos, além da expectativa deles, é criar uma pessoa mimada. Alguns pais chamam isso de amor, mas tem outro nome, superproteção. Então aqui está falando sobre o cuidado que temos que ter na criação dos filhos, na hora de fazer as suas vontades, isso passar do controle, nós estamos passando a mão por cima de tudo que faz, fazendo todas as vontades. Isso não é amor, mas é mimo, né? Superproteção. Amor é educar com sentimentos, é razão, é permitir que os filhos aprendam com meio de seus erros e não tentar evitar que não sofra, fazendo tudo por ele. O mimo transforma as crianças em adultos inseguros que acham que tudo que fizerem não será bom o suficiente. Afinal, sempre fizeram tudo por eles. Deus nunca nos trata com mimos. Jeremias, que pensou que poderia receber cuidados especiais de Deus por ser jovem quando foi chamado, mas Deus o repreendeu. Então nós vemos que aqui o comentarista ele traz a questão do mimo, né, para nas questões religiosas, na lida que temos na obra do Senhor, como na nossa vida pessoal, na criação dos nossos filhos, a necessidade que temos de estar mostrando a realidade da vida. Deus não poupa, Deus prova. Deus não poupa seus filhos de prova. Lá em Romanos 8:32, vemos que diz que Deus, ele não poupou os seus filhos. Jesus disse que o servo não é maior que o seu senhor, deixando claro que as tribulações serão enfrentadas por seus seguidores, que o Senhor Jesus, ele teve as provações, mostrando para nós que também nós vamos ter provas. E nós vemos que Tiago diz que as provas servem
para aprovar, forjar caráter, por isso são importantes. Então, as provações de nossas vidas servem para nos aprovar, servem para mostrar o quanto temos preparado para a vida. Então, nós vemos que as situações que passamos na nossa caminhada, elas servem para formar o nosso caráter, para que na hora que necessitamos de passar por situações lá na frente, nós vamos estar preparados. Então nós vemos que quando nós temos na escola, as épocas que estudávamos, falando das provas que serviam ali para que nenhum estudante gosta, mas mostrar que ele aprendeu o que ele estava ali estudando. E nós vemos que aqui o escritor ele fala que Deus não poupa prova. Nós vemos o caso de José e outros que passaram por várias situações na vida, mas nós vemos que é aprendizado que temos com as situações que acontecem no nosso decorrer do nosso dia a dia. E com aquilo que passamos, nós vamos lá na frente encontrar nossas experiências para outras situações que aconteceram em nossas vidas. Então nós vemos que 1.2 diz que Deus não ilude, Deus transforma. Jeremias não foi iludido por Deus, mas recebeu a informação que Deus iria onde ele fosse. Mesmo sendo tímido, Jeremias recebeu o ofício profético e exerceu bem por 40 anos. Fraco humanamente, Deus mudou sua condição para a cidade forte, coluna de ferro, muro de bronze. Está em Jeremias 1:18. Ele não foi iludido, foi transformado, porque não te desafia, não te transforma. Então, nós vemos que por tudo que nós passamos, ele vai forjando o nosso caráter, vai nos transformando em pessoas melhores. Então nós vemos que aqui o escritor ele usa a palavra tímido, e nós vemos que às vezes as pessoas ele usa essa expressão, como diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 8, que os tímidos não herdarão a terra, ou ficarão de fora, os tímidos. E ali coloca mais outras coisas que quem ficarão de fora. E nós vemos que ali está falando de timidez não por ser uma pessoa que não tem uma boa comunicação ou se expressa pouco, mas está falando na questão da incredulidade, uma pessoa que não se achega a Deus, que não crê em Deus. Algumas traduções hoje ela já vem com outras palavras, mas tradições antigas ela fala sobre essa timidez. Nós vemos que Jesus, ali em Marcos, ele usa também essa expressão para quando estava ali acalmando a tempestade, ele usa essa expressão, porque são tão tímidos, não têm fé. Então nós vemos que é a mesma palavra, mas é sentido diferente. Uma pessoa tímida, no sentido comportamental, aquela pessoa que fala pouco, que conversa pouco, mas ali em Apocalipse trazendo ali
a questão da incredulidade. Vamos entrar aqui no ponto 2, que fala sobre juventude e maturidade. Existem jovens maduros, capazes de desempenhar um ministério extraordinário, como José, que se tornou governador do Egito. O ministério não existe idade, mas existe maturidade. Jeremias também se achava uma criança. Então, nós vemos que a juventude não tem a ver com imaturidade, né? Nós vamos estudar falando sobre isso, que uma pessoa pode ser já adulta e ser uma pessoa imatura, e uma pessoa pode ser jovem e pode ser madura. 2.1. Não ser neófito. O termo neófito significa uma planta jovem, exuberante, verde, denotando falta de amadurecimento. Então, Paulo diz que o líder não pode ser neófito, ou seja, não pode ser imaturo, não pode ser como uma planta verde. E nós vemos que Timóteo era jovem, mas não era neófito, era uma pessoa ali bem capacitada, preparada, ouvia bem os conselhos que Paulo o dava. Então nós vemos que nem sempre a maturidade está associada à idade. Há quem envelhece e não amadurece, assim como há pessoas de bem pouca idade, mas que consideravelmente é uma pessoa imatura. O líder deve ser obrigatoriamente maduro e entender a responsabilidade do ministério que exerce, não tratando como seu. Então, uma pessoa que está na liderança, uma pessoa que está na direção, ele deve saber lidar com vários tipos de pessoas, né? Então, nós vemos que há várias situações que surgem no dia a dia, que é preciso ter sabedoria para lidar com essas questões. Ter responsabilidade e ter excelência. Paulo ensina que tudo quanto fizeres, fazer de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Jeremias tinha essa responsabilidade ministerial, diferente de outros profetas de sua época que enganavam o povo, falando apenas o que ele queria ouvir, mesmo sendo mentiras e não profecias de Deus. Então nós vemos que na época de Jeremias já existiam os falsos profetas, os profetas que falavam o que o povo queria ouvir. Então, mas Jeremias, ele tinha responsabilidade ministerial. Ele falava o que Deus passava para ele, passava ao povo e advertia aquela multidão. Nós vemos que Gaio e Demétrios foram reconhecidos porque andavam na verdade. Eles eram responsáveis em seu serviço a Deus, com a igreja e com os irmãos e com o seu líder. Então nós vemos que estamos falando aqui lá na carta de 3 João, que fala sobre Gaio e Demétrios, que andavam na verdade. Ele eram as pessoas responsáveis em seu serviço a Deus, à igreja e ao seu líder. 2.3. Dar bom testemunho. Então nós vemos que Timóteo, ele dava bom testemunho como verdadeiro discípulo de Cristo. Assim como Gaio e Demétrios, reconhecido pelos irmãos da igreja. Demétrios foi um cristão gentio
que por seu testemunho e fidelidade foi considerado um homem de boa reputação e sempre leal à verdade. Diógenes não passava de um discípulo insubmisso, ambicioso e arrogante, por isso foi repreendido pelo apóstolo João. Ao impor sua liderança, dava péssimo testemunho. Então nós vemos que esse ponto 2, ele traz para nós 3 pontos super importantes, que fala sobre não ser neófilo, não ser uma pessoa verde ou amadurecida, que não está madura, ter responsabilidade e ter excelência e dar bom testemunho. Nós vemos que a carta a Timóteo, Paulo, ele fala muito a respeito ali dos diáconos, dos presbíteros, dos bispos, sobre como deve ser a conduta daquele obreiro que quer servir ao Senhor verdadeiramente. Nós vemos que aqui ele fala sobre bom testemunho, uma necessidade que quando Jesus sempre fala sobre nós sermos a luz deste mundo que está em treva, ser o sal deste mundo que está sem tempero, Paulo ele traz mais enfaticamente falando sobre isso, sobre essa necessidade da responsabilidade e do bom testemunho do obreiro do Senhor. Nós devemos saber que há tempo para todas as coisas. Nós vemos que muitas vezes nós achamos que estamos prontos para certos cargos ou certas situações, ou às vezes nós achamos melhor do que outras pessoas, mas devemos sempre pedir a Deus graça, pedir a Deus sabedoria, para que venhamos esperar o tempo certo, né? O tempo de Deus honrar cada um de nós. Então nós vemos que a carta aos Eclesiastes, ele fala muito sobre isso, sobre o tempo. E muitas vezes, né, as pessoas, elas acabam tendo seu ministério, né, parando no meio do caminho, não tendo força, ou não tendo o preparo necessário, porque pulam etapas, né? Então, é como nós estivermos subindo para uma escada e queremos pular degraus, e muitas vezes o obreiro, né, uma pessoa não está preparada para lidar com as situações, com as dificuldades que surgem no decorrer da caminhada cristã. Aqui fechando no ponto 3, que fala sobre aliança e compromisso. Então o termo aliança vem do hebraico, que significa acordo, compromisso, pacto. Toda aliança pressupõe compromisso que deve ser respeitado e cumprido. Então, vemos que esta palavra aliança, ela vem do hebraico rites, que é um acordo, e toda aliança são compromissos que deve ser respeitado e deve ser cumprido. Então, 3.1 fala manter-se firme. O ministério é um desafio e não é à toa que Deus apresenta a diversos homens dando-lhe ânimos, né? Nós vemos lá em Josué, capítulo 1, versículo 9, depois da morte de Moisés. Josué, né, estava triste ali, mas Deus, ele anima
a Josué. Embora o início do seu chamado, Jeremias tinha se mostrado titubeante ao ouvir Deus sobre o propósito que cabia a ele como um profeta, seguiu em frente, exercendo o ministério mais longo, por mais de 40 anos. Por causa das duras profecias, Jeremias foi preso, mas não se calou, honrando a aliança em compromisso com aquele a quem ele chamou. 3.2 Defender a verdade. Gaio e Demétrio andavam na verdade. Jeremias foi fiel ao Senhor na mensagem que ele transmitia, mesmo em um tempo de crise, no qual muitos profetas mentirosos anunciavam uma mensagem diferente. Esses falsos profetas pregavam paz, segurança e vitória sobre a Babilônia. Jeremias dizia que os babilônios destruiria tudo em Israel. Um líder fraco engana e fala aquilo que as pessoas querem ouvir, e o que não precisa ouvir, como fez Jeremias. Então nós vemos que Jeremias, mesmo que a profecia que Deus dava a ele desagradava a todo Israel, que a mensagem que era eles seriam levados para o cativeiro babilônico. E isso desagradava a todos, mas ele falou a verdade. E até o fim em seu chamado. Na época de Jeremias, o povo de Deus ignorava as suas leis e adorava outros deuses. Ele vivia entre o rei que levava o povo a Deus e outro rei que levava o povo a todo tipo de desobediência. Jeremias foi chamado para pregar contra essa inconstância. Por isso, trouxe palavra de juízo e ele foi fiel até o fim. Então, que nós venhamos estar na nossa vida, no nosso ministério, ser fiel até o fim. Nós vemos que essa lição ela trouxe para nós sobre o tema, falando que o verdadeiro discípulo reconhece que sua segurança ela vem de Deus, ela não vem da nossa força. Nós podemos ter os nossos atributos, como falamos na semana passada, mas a nossa capacidade ela vem do Senhor. Ela vem do Senhor e ele capacita aquele a quem chama. Nós vemos que aqui no ponto 1 fala que Deus ele capacita. Deus ele forma, Deus ele não mima. Deus ele transforma o homem. E nós vemos que nós devemos ter responsabilidade e dar bom testemunho. Então, seja nós líder, seja nós servo, nós devemos dar bom testemunho. Quando nós temos esse nome cristãos, ele tem um peso muito grande na nossa vida, que é sermos parecidos com Cristo. Que nós venhamos dar bom testemunho neste mundo que está em trevas, neste mundo que perdeu o seu rumo, tantas pessoas que têm seu nome na lama, mas a igreja ela tem que fazer a diferença. Que Deus venha estar abençoando a sua vida, que Deus venha estar abençoando o seu lar, que Deus venha estar abençoando a sua família, Que Deus
Ele te guarde na sua caminhada, sabendo que vamos passar provações, dificuldades, mas que venhamos ser fiel. Que Deus, Ele venha nos dar força. Estaremos estudando esta semana sobre esta lição. Que você que puder ir, que não está trabalhando, que não está doente, puder estar na sua escola, faz um esforço para que nós venhamos estar juntos, aprendendo, dialogando um com o outro, para que nós venhamos estar aprendendo da palavra de Deus. Deus vem estar te abençoando, né? Nós vamos ficar com o versículo em Efésios, uma oração feita por Paulo, que diz que Deus, Ele é poderoso para fazer muito mais do que pedimos e imaginamos. Deus, Ele é poderoso para fazer na minha vida e para fazer na sua vida muito mais do que pedimos, muito mais do que imaginamos. A paz do Senhor.